Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é Desbravando o Marketing B2B, e para falar sobre esse tema e sobre a nossa sequência gravando com mulheres executivas e empreendedoras, eu trouxe a Marise. Eu já conheço a Marise há 6 anos, a gente já trabalhou junto no passado, mas é uma pessoa que eu admiro. Seja muito bem-vinda, Marise, ao AmplificaCast, e se apresenta para a nossa audiência. Obrigado, Eric. Verdade. 2018 a gente começou a trabalhar. Muitos desafios, a gente vai até falar de alguns deles aqui, de como é que foi lá, como é que era a história em 2018. E muito feliz de estar aqui, né? É um momento novo, a gente vai estar falando disso também, então eu estou no momento aí de desbravar também novos caminhos, novo mercado B2B diferente, né? Então, eu estava no software até pouco tempo atrás, agora eu estou no mercado de serviços, mas focado em B2B. E para mim é um prazer estar aqui falando com você. E, gente, aí estou contando para vocês, estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. E eu fiquei na dúvida, eu falei assim, quando eu estava imprimindo as coisas, eu falei, bom, será que eu conheço a Marise pessoalmente? Não lembrava. Na verdade, não. Eu também pensei nisso. Eu falei, meu Deus, a gente já se falou 1 milhão de vezes. Várias vezes. Mas nunca pessoalmente, E é né? engraçado nessa coisa de sentir que tem proximidade com a outra pessoa, né? Porque eu sigo você no Instagram, já vejo as fotos da família, filho. Aí tem essa coisa da familiaridade, por ser carioca, minha esposa é carioca também, então acaba meio que se aproximando, né? É verdade. É muito engraçado. Mas eu muito feliz aqui, muito feliz. Legal. Obrigada. E se sinta em casa no AmplificaCast, porque vai ser a sua casa aqui hoje. Obrigada. Beleza, então pra gente começar a falar sobre desbravar, melhor a gente falar do início, como que foi o seu início de carreira. Você sempre trabalhou com marketing, já falou faculdade, vou fazer marketing, não vou fazer marketing. Conta um pouquinho pra nós. Então, quando você está no colégio ainda, você fica pensando no que você vai fazer. E eu já falei isso para algumas pessoas, mas eu acho que no podcast não, então você não sabe disso. Mas, na verdade, eu tive uma inspiração que foi uma mulher empreendedora feminina. Olha só. Mas que não era do marketing. Uhum. Mas, no fundo, ela sempre fez marketing na vida, que foi Glória Maria. Olha. Glória Maria, jornalista. Olha. Lá em 1900 e bolinha, ela era aquela mulher muito forte e ela fazia entrevistas, né? Ela era uma jornalista, para mim, muito diferenciada. E ela fez uma matéria que para mim foi emblemática na Montanha-Russa, no Tivoli Park, no Rio de Janeiro. E eu falei, eu quero ser igual a essa mulher. Olha só. Eu pequena, né? E eu falei, eu quero fazer isso. E daí eu comecei a analisar a comunicação. Eu estava indo pelo mundo pensando em fazer jornalismo, cheguei a pensar na possibilidade de fazer jornalismo, mas aí a gente faz comunicação social. Na época, assim, se fazia comunicação social, e depois que você descobre se quer publicidade ou jornalismo. Uhum. Então, eu entrei na faculdade de comunicação social pensando em fazer jornalismo. Quando eu entrei, eu comecei a me apaixonar pelo mundo da publicidade. Olha. Aí eu falei, nossa, a publicidade é tão legal, tem um quê? Um negócio, sei lá, um glamour, uma coisa legal. Acho que eu não vou para esse lado de jornalismo. E aí comecei a entrar na parte muito de criação. Eu falei, puta, não é a minha. Uhum. Também não é isso. Eu falei, eu acho que era o jornalismo. E aí, onde que entrou o marketing na história, né? Porque eu estava lá no 4º período da faculdade, eu já estava me imaginando que não era nem o jornalismo e nem a publicidade, quando eu descobri a pesquisa de mercado. Então, eu fiz a cadeira pesquisa de mercado dentro da PUC. E eu me encontrei na pesquisa de mercado, me encontrei nos números, e eu identifiquei que o número fazia mais parte de mim. E que a comunicação não era só gramática e português ou criação, mas que números faziam sentido, que marketing era ciência. Olha, que legal. E eu comecei a entrar nisso de que os números falavam. Uhum. Mais do que palavras, números falam. Uhum. E aí eu fui me apaixonando. Uhum. Eu me apaixonei de tal forma que todo mundo queria que eu fizesse o trabalho final de todo mundo, porque ninguém queria estatística, ninguém gostava de pesquisa de mercado, ninguém queria fazer nada. E aí eu fazia de todo mundo, porque eu falei, então vou fazer o seguinte, faz a minha criação, eu faço a pesquisa de mercado de vocês, e a gente ia trocando assim na escola. Mas o mais legal que aconteceu é que eu realmente me apaixonei pela coisa e eu fiz aquilo muito bem, porque era paixão, virou um hobby. Uhum. Era um hobby. Tudo eu fazia pesquisa de mercado, tudo eu queria pesquisar. Não, e é extremamente importante para o marketing, né? E aí foi nisso, mas aí a gente faz uma cadeira de pesquisa de mercado, são 6 meses, né? Uhum. Eu acho que era 4º período da PUC, mais ou menos.
E aí eu entreguei um trabalho, que era o trabalho final, tinha que fazer um trabalho final. E aí, na época, eu tinha que fazer em dupla, e uma colega minha, ela falou assim, Marise, eu conheço o pessoal de uma agência de propaganda, tenho medo de errar o nome da agência de propaganda, acho que ela nem existe mais. Ela falou, eu conheço o pessoal da agência que já tem um cliente que, na verdade, está querendo fazer uma pesquisa de mercado sobre batom. Olha. Na verdade, fazer uma junção, uma organização, tentando entender qual é a relação da pele da mulher com a cor do batom. É uma marca de cosmético famosa. Aí eu falei, nossa, aí ela falou assim, vamos fazer isso? Porque eu acho que se ficar legal, a gente consegue vender. Eu falei, sério? Porque eu conheço. Aí começa, porque eu conheço fulano, conheço ciclano. E aí nós fizemos, fui para a praia, né, Rio de Janeiro, estou falando de PUC-Rio. Fomos para a praia e na praia, a gente, na areia, fazendo entrevista com as meninas, moças, mulheres, enfim, de todas as idades, perguntando qual era a cor, fazendo a correlação da cor do batom. A gente também trouxe, acho que, cor do cabelo e a cor que a pessoa usava. Bom, fizemos a pesquisa, entregamos para o professor, tiramos 10, que era o que na verdade, eu queria tirar 10 e acabou. E viver aquilo, e fazer aquela análise. A análise era legal, mas de fato a gente vendeu. A gente conseguiu vender e ganhei meus primeiros $500. Olha na época, só. no cruzeiro, eu não lembro se era cruzeiro novo, real, não, real não era. Mas estava numa fase que todo mundo só falava em dólar. Assim, as coisas eram compradas e vendidas em dólar. Eu acho que a inflação devia estar nas alturas. Não lembro bem disso. Mas eu me lembro que foram $500, que foi $1.000. Foi 500 para mim e 500 para ela. E pontos interessantes aqui, né? A gente está nessa jornada entrevistando mulheres para inspirar outras mulheres. E aí você comentou esse episódio aí da Glória Maria, que te inspirou. E o objetivo com essa jornada desse podcast é inspirar você, mulher que está assistindo também, com a história da Marise. E agora eu entendi da onde que você sempre foi tão boa com planilha, né? Eu não sei porque eu não estudei matemática, para falar a verdade. Quando eu te conheci, eu falei, a Marise tem várias planilhas aqui, né? E tal, bem organizada com as planilhas. Aí eu falei, será que ela era da área administrativa financeira e migrou para o marketing? Mas agora eu entendi a correlação. Eu não sei porque eu não fui por esse lado. Foi a Glória Maria, culpa dela. Porque acabou que eu fui por esse caminho. E aí, depois eu fiquei tentando entender. E assim, a Glória Maria, eu sempre acompanhei porque ela sempre me inspirou, de certa forma. Mesmo eu não sendo jornalista. Mas o modo como ela fazia as entrevistas, ela buscava mais do que o óbvio. Sempre ela buscou mais do que o óbvio. E eu sempre busquei nos números mais que o óbvio. Sim, e ele acaba dando uma base para você estruturar tudo, né? Porque depois a gente vai entrar nesse assunto. Hoje o marketing, principalmente marketing digital, as plataformas geram números. E a capacidade que a pessoa tem de analisar isso é o que faz a diferença também no resultado, né? Exatamente. E me conta um pouquinho assim, beleza, fez esse primeiro trabalho com inteligência de mercado e tal. Eu falei, gente, não é possível para comprar um trabalho de pesquisa de mercado de uma galera de 18 anos da faculdade, porque não tem ninguém fazendo isso direito. Pensei, juro por Deus. Eu falei, não tem ninguém fazendo. Tem um oceano aí azul de possibilidades e aí é por aí que eu vou. Até porque eu não gostei desse negócio de criação, ficar desenhando, vendo se é amarelo, se é verde, se é azul. Não é o que me inspira. Mas olhar número. Aí daí eu fui indo para comportamento do consumidor. Aí, hoje se fala muito em consumer insights e tal. Mas vi mais de 25 anos atrás era pesquisa de mercado. Mas mais voltado para o B2C? Que você fazia? Na época eu estava na faculdade, depois eu entrei meu primeiro emprego, eu fiz estágios, enfim. Meu primeiro emprego foi numa agência de propaganda. E aí, conversando, rapidamente eu fui parar no planejamento estratégico. Identificaram que eu não ia para a área de criação, nem para a área de mídia, nem de nada. Eu fui para a área de planejamento estratégico. No planejamento estratégico, eu falei, gente, como é que você vai planejar alguma coisa sem ter informação? Isso sempre no Rio de Janeiro. Sem pesquisa, no Rio de Janeiro. Então, ali eu inventei, né? Eu pensei, inventei, criei dentro dessa agência a área de monitoramento da concorrência. Então, eu monitorava o que os concorrentes, 3 ou 4 concorrentes de determinado cliente. E comecei a fazer, eu saía na rua e eu fazia a pesquisa, porque era o que eu queria. Eu queria sair, eu queria fazer o questionário, eu queria perguntar. E foi ótimo, porque eu aprendi a fazer questionário. Quando você pergunta,
Você sabe a dificuldade que você tem do entrevistador, o que a pessoa não vai responder e o que ela responde, como responde. Então, eu comecei fazendo isso e acabou que eu ganhei uma... bonito, que a agência de propaganda, todo mundo é diretor, pelo menos era. Antigamente, todo mundo era diretor de alguma coisa. Tinha diretor de criação, não sei o que, eu virei diretora de pesquisa. Olha... E ganhei estagiárias que são minhas amigas até hoje. E daí eu fui criando e crescendo a área de pesquisa de mercado. Então, eu acabei indo por esse caminho. Eu fiz pós-graduação em pesquisa de mercado. Fui seguindo. Então, a minha carreira, ela saiu, realmente, quer dizer, ela saiu. Ela entrou pelo marketing dentro de números. Então, assim... Meninas, rapazes que estejam me vendo, que pensam assim, puxa, eu queria fazer marketing, mas eu odeio. Não é a criação. O que é que tem no marketing que faz sentido? Então, assim, olhar o marketing como ciência, número mesmo, né? A coisa de como ela acontece. Transformar o comportamento das pessoas em número te gera insights e a coisa acontece. E é verdade, né? E você mostra aquilo. Então, a minha carreira começou aí por aí. Fui indo sempre por pesquisa. Acabei passei por N empresas e, enfim, eu nem sei se dá para ir falando um monte de empresas por as quais eu passei. Mas, assim, no seu perfil, assim, como profissional, o que você acredita que foi um diferencial para você chegar na posição que você chegou hoje? Assim, porque a gente fala que o perfil profissional, né, daquela pessoa, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, existem certas características, soft skills, que você tinha, que mantém até hoje, que acaba contribuindo para o seu sucesso na carreira. Eu acho que a curiosidade. Curiosidade. Mas a curiosidade não beirando a fofoca. Fofoca é legal também. Mas... Ou a especulação, né? Mas, assim... se desafiar, né? Não, a curiosidade em ouvir o outro. E você ouvir o outro das mais variadas formas. Num bate-papo, num questionário, num banco de dados, na análise de um banco de dados. Então, é a curiosidade de descobrir coisas. É uma curiosidade que eu tenho. E de fazer leitura de situações, leitura de cenários, leitura de tudo. E essa... trabalhar e atuar na área de pesquisa de mercado também te deu uma visão muito ampla de negócio, né? Aí você aprende muita coisa. Analisar bancos de dados das mais variadas. Então, banco de dados de... Eu nem imaginava que eu ia um dia estar trabalhando, por exemplo, com inbound ou growth, que daqui a pouco a gente já está falando, que está muito próximo da área de venda, mas eu, há 15 anos atrás... eu já estava próximo do CRM porque eu tinha que cruzar. Isso foi uma ideia que aconteceu comigo. Em determinado momento, eu fazia muita pesquisa de mercado. Então, eu já estava quase 10 anos, 7 anos por aí, fazendo muita pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação, pesquisa de teste de produto. Então, eu estava numa grande empresa, tinha verbas vultuosas para pesquisa de mercado. Então, se fazia muita coisa. Mas depois de 10 anos, eu estava cansada. Não é cansado, né? Tá lá, tá bom, a empresa é boa, a galera é legal, o salário tá bom, a vida tá tranquila. Mas cadê a curiosidade? Eu não vinha mais nada de novo. Não aparecia nenhuma informação. Tá satisfeito? Tá satisfeito. Tá chateado? Tá chateado. O nosso concorrente era sempre melhor do que a gente. Não tinha nada que me desse de novidade. Um dia me deu um estalo, porque lá dentro do marketing, era uma área grande de marketing, eu ficava próxima, assim, cadeiras próximas, era a área de planejamento estratégico dessa empresa, e o CRM, a galera de CRM, ficava próximo. Então, eu ficava vendo aquele negócio, banco de dados, não sei quantos milhões de registros, não sei quantos milhões de sei o quê. A gente saía para almoçar. Então, querendo ou não, eu aprendi muita coisa do mundo do CRM. Sim. Eram meus amigos. Um dia eu falei, eu não junto esse negócio, gente, não é possível. Se eu juntar os dados da pesquisa de mercado, se eu mandar para o Instituto de Pesquisa o CPF anonimizado, sem eu dizer quem é, vou botar lá um número qualquer, mas eu vou saber qual é aquele CPF. Me volta. Eu jogo isso dentro do meu CRM, eu não vou dizer. O resultado não vai ser que eu tenho um grau de satisfação de 80%. Eu vou dizer, eu tenho um grau de satisfação de 80% entre os 20% mais ricos. Eu tenho um grau de satisfação
pequeno entre os tantos, num grau médio. Então, eu fiz um trabalho, e esse foi um estalo que eu tive. Eu estava fazendo um trabalho de previdência privada, e aí era especificamente um trabalho para pesquisa de mercado. Quando eu fiz esse cruzamento, mas veio insights que ninguém nunca imaginava, nem cruzamento. Determinado perfil tende mais a comprar determinado cross entre seguros do que o outro. Sim. Eu comecei a desbravar um mundo de cruzamento de informações, na minha cabeça simples na época, que era pegar a informação que você já tem dentro de casa com informação nova de fora. E aí se gerou muita informação diferente, que gerou uma promoção. Então eu até virei... Eu trabalhava. Mais uma vez a curiosidade te fez alcançar o próximo nível. Então eu era gerente de pesquisa de mercado, aí eu virei superintendente aí de inteligência de mercado, porque aí eu gostei do nome também que deram. Legal. Você passou por várias empresas, foi se desenvolvendo, mas já teve algum momento assim que você sofreu algum tipo de preconceito? Por ser mulher? Não. Eu ando pensando muito nisso, porque se fala muito disso, né? Porque você que é mulher e pode assistir os outros episódios com mulheres, algumas já passaram por isso. Eu não me senti, ou então a coisa foi... Ou então eu sou tão preocupada com outras coisas que pode ter passado e não me atingiu. Não sei, eu acho que não. Eu tive eu tive muitos líderes mulheres. Eu acho que eu tive mais mulheres líderes do que homens. Que legal. Mas os homens que... Isso já mostra que alguém, em tese, já também abriu as portas, assim, né? Para mais mulheres, né? Na liderança. Eu fiz todos os meus chefes, enquanto eu estagiária, eu não tive chefe em homem. Olha... Todas as minhas chefes foram mulheres. Legal. Meu primeiro emprego nessa agência de propaganda, essa agência de propaganda era comandada por 2 mulheres. A coisa foi indo. Que legal. Então, na empresa de pesquisa de mercado, que era dicionário, não vou dizer o nome, que eu trabalhei, né, a minha chefe direta e a chefe da minha chefe eram mulheres. Olha. Então é muito difícil eu pensar em discriminação, mas eu acho que a vida me levou por esse caminho. E, claro, tive chefes homens também, mas todos eles sempre me respeitaram muito. Já tinham uma forma de pensar. Nunca tive problema. Que legal. Nunca vivi isso. E os chefes que eu tive, na verdade, tinham abaixo dele mulheres também. Então eu tive pares. Por mais que o meu chefe era homem, eu tinha pares mulheres. Eu nunca percebi. Eu dei sorte, agradeço a vida por não ter passado por absolutamente nenhum tipo de discriminação. Isso é legal você comentar, né? Porque a gente tem casos aqui que já tiveram. E o caso de não ter também, isso nos dá também uma nova perspectiva no sentido de que as empresas que você passou, elas já tinham superado, né, ou já construíram uma empresa que não tivesse esse tipo de preconceito, né? Mas eu tô aqui pensando, o meu primeiro chefe homem, eu já tinha aí uns 5 anos, nossa, 5 anos, mas eu tinha uns 5 anos de carreira, então eu já tinha alguma história para contar e talvez uma voz para ser ouvida. E a cama, onde eu não sabia nada e o que eu tinha que me construir, quem me deu foram mulheres. Então, na hora que você está ali engatinhando, foram mulheres que pegaram na minha mão. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora.
Que legal. E como que você superava as dificuldades no seu trabalho, no dia a dia, quando aconteciam problemas? Como que é o seu mindset, assim, para resolver situações difíceis? Eu não desisto até acabar. Ah, é? É do tipo... Você usa o problema para te impulsionar ou para te parar? Não. A última coisa que acontece comigo é me bloquear. Legal. Se eu tenho um problema, eu não vou colocar ele para baixo do tapete, eu não vou esconder, eu realmente vou resolver. E isso sou eu na vida profissional, na vida pessoal, em qualquer situação. Não, e até um ponto interessante, né, que nós somos parceiros de negócio em determinado momento. E eu lembro que quando a gente trabalhava em conjunto, os feedbacks aconteciam assim nas reuniões, era uma coisa muito transparente, né? Olha, precisamos melhorar isso, aqui tá por esse caminho, tá legal. Então acho que isso também faz parte de você, né? De sempre pontuar na sua gestão aquilo que precisa ser melhorado e já deixar claro o que tá bom, o que não tá. O que não tá, eu acho que verdade, a verdade tá aí para ser dita, para ser vivida. É através da verdade que a gente aprende. Mas não consigo ser diferente, assim, sabe? Então, assim, em termos de... Você me pergunta em termos de desafio, o que me desafia... é muito difícil uma coisa... Tem algumas coisas que me tiram do sério é quando eu tenho muita certeza de uma situação... De um ponto de vista. De um ponto de vista e ele não está sendo compreendido daquela forma. Então, o que eu vou tentar mostrar... E aí, graças a Deus, é o que eu falo, os números, eles estão comigo. Porque contra fatos contra não dados, tem argumento. Né? É dado. Então, é dado. E, por outro lado, sem dado, eu não consigo argumento. Isso é um outro problema, sabe? Se a gente ficar só no das ideias, eu não tenho... Eu me canso. Eu não vou ficar argumentando, porque aí só é eu tentando te convencer e você tentando me convencer. Eu prefiro fatos. Então, assim, é contra fatos, não tá argumentos. Números, assim. Tudo pra mim tem número. E se você fosse dar uma dica, assim, para mulheres que estão começando a carreira, de habilidades, de soft skills que elas precisam ter para poder se desenvolver e chegar numa posição de executiva de marketing? Eu acho que é... olhar o dado, sabe? Olhar a informação, olhar cenário, estudar o passado, sabe? Aprender com quem veio antes. Aprender com quem veio antes. Aprender não significa assim, não deu certo, não vou tentar de novo. Não. Eu acho que tem uma parte boa que é, deixa eu ver o porquê que não deu certo. Deixa eu ver se eu tenho alguma ideia, né? Mas olhar para trás, aprender sempre. Nunca chegar... Isso também é uma questão muito minha. Eu nunca acho que eu sei. Eu tô sempre achando que eu não sei. Até porque os dados podem mostrar o contrário. Eu tô sempre ali olhando e olhando o dado, eu sempre descubro uma coisa que eu não sabia. Sim. Né? Um jeito novo de olhar. Então, a pessoa tem que ter a humildade de saber que não sabe tudo. Ter a humildade de saber ouvir. De novo, a gente volta à questão de ouvir. Né? E ouvir, aí vamos ouvir o número, contra fatos, não tem argumentos, mas vamos ouvir. A interpretação do número pode ter um jeito diferente também para uma outra pessoa. Então, empatia, junto com curiosidade, análise de números. Eu acho que é isso, é você olhar o cenário, identificar o cenário, se colocar no lugar. Por que o outro não está achando, está dizendo que isso não pode não dar certo ou não está no caminho certo, né? E na minha carreira, nem sempre os números, eles também, eu posso ter interpretado errado algumas coisas, né? Eu vi um comentário seu no LinkedIn, olha, eu estou olhando o LinkedIn, stalkeando a Marise. E aí você estava falando tem bastante coisa lá para stalkear. Não, mas estava falando a questão do feedback, né? Que você acredita que o feedback é muito assim, tá ali na reunião, né? Você conversa com a pessoa, né? Já dá orientação e tal. Como que você acredita, até uma dica para quem está assistindo, que ela deve receber o feedback para a evolução de carreira? Como que você acha que deve ser essa percepção de aceitar, né, aquilo que está sendo dito? Eu acho que é isso. Aceitar que você não sabe tudo. Se você não sabe tudo, há sempre uma possibilidade de melhoria. E pode ser alguma coisa que você não está vendo e o outro está vendo. Claro, pode acontecer de você receber um feedback
que a pessoa... Que às vezes tá errado. Não, às vezes ela tá certa. Já aconteceu de eu receber feedback, que aí eu penso assim, gente, eu não mereço isso. Mas aí é o modo, às vezes, a pessoa... É o jeito É o de jeito falar. daquele dia. Às vezes a pessoa não tá num bom dia. Tem N Acontece, situações, somos sim. todos seres humanos. Mas eu já vivi situação de receber um feedback que de eu ficar muito brava. E aí eu pensar assim... Também a pessoa vai voltar, vai engolir, porque eu vou pegar os números, eu vou mostrar, vou fazer os gráficos, eu vou fazer... Aí vem vou mostrar... Abre a planilha. Abre a planilha e começa. E aí eu falo assim, eu vou mostrar que é isso. Mas a pessoa... Eu não vou dar nome, mas se a pessoa estiver vendo, ela vai saber que foi ela que falou. A pessoa chegou e falou assim, mas Marise, eu não venho, já vem você com esses números, essas pesquisas. Aí manda uma enxurrada de dados. Aí vem uma enxurrada de dados. Eu estou dizendo que desse jeito não vai funcionar. Aí eu falei, bom, de fato, a pessoa não chegou na posição que chegou só olhando o número, porque tem aí sentimento, tem feeling, né? Feeling, não, tem vida, tem Sim. história de vida, tem o papo com sei lá quem, né? Sim. Então, dizer que eu voltei para casa feliz, nossa, que dia legal, tava tudo errado que eu fiz. Não é assim. Mas eu voltei para casa e falei assim, não, eu vou estudar esse negócio e vou voltar, né? E vou mostrar que ele tá errado. Vai mostrar o seu Só que o que aconteceu? né? Eu estudei e vi que ele tava certo. Olha só. E aí passou, sei lá, uns 20 dias desse momento, eu cheguei e falei, posso bater um papo com você? Eu falei, sabia que você estava certo. Que legal. Então, assim, voltando à questão do feedback, vamos aprender. Eu acho que, assim, como um ser humano, é óbvio que quando alguém chega e fala assim, não tá bom, não é desse jeito, não é possível que você não tá enxergando, e eu tô dizendo, não tô enxergando, e aí você volta e fala, não, agora também eu vou mostrar que ele tá errado. E aí acabou que eu estudei e enxerguei que ele estava certo. Humildade. O que você acha dessa palavra? Eu acho que é por aí que a gente está falando, né? É realmente essa saber entender que você não sabe tudo e que tem sempre alguém que pode te completar, alguém que pode te mostrar uma nova questão. Não ser o dono da verdade. Eu brigo muito com essa palavra, assim, em termos de ser o dono da verdade. E eu, como líder, quem trabalha comigo, quem trabalhou comigo, sabe que eu sou desse tipo. Eu trago todo mundo para o jogo. Eu falo, gente, eu estou enxergando isso. O que vocês estão vendo diferente disso? Sim, a percepção, né, do time. Porque eu não sou a dona da verdade. Eu posso aprender com quem é mais novo. Eu tenho um filho de 18 anos, eu aprendo com ele todos os dias. Né? Porque vem um jeito novo e tem coisa que eu falo, meu filho... Tô ouvindo aqui o negócio, você sabe o que é isso? Porque a gente chega dá momentos diferentes, né? Do que é que tá bombando pro pessoal. Por mais que não seja ainda o meu B2B, então eu não tô nem lá estudando o comportamento dos 18 anos, que eu sei por ele, né? O B2B não é mais velho. Mas uma hora as coisas têm uma junção aí. E aí eu falo, mas tô aqui falando de enfim, é uma ferramenta, ou é um canal, ou é um influencer, ou é alguma coisa que eu aprendo não só com ele, como os amigos dele, né? E então acho que é essa questão assim. A palavra humildade, às vezes, ela é um pouco pejorativa, vai dizer assim, a pessoa tem que abaixar a cabeça para tudo. Não é né? isso, né? No sentido de, às vezes, de pegar aquele feeling ali, né? Selecionar aquilo que você pode tirar de aprendizado, aplicar, corrigir. Às vezes a mensagem que você recebe não está sendo exatamente como deveria, porque a pessoa às vezes está passando por um problema, mas saber filtrar, né? Você tem que saber lhe dosar, né? Não vai ser a pessoa já te passou 10 feedbacks positivos, aí vai te dar 2 ou 3 que não são positivos. Não é legal. É bom, fiquei feliz. Claro que não. Mas saber, né? Acho que, não sei se a palavra aí é resiliência, mas é você chegar e falar, peraí, deixa eu chegar, né? Voltar para casa e... Em tese, né, quando você conquista uma posição de liderança, como é o seu caso, você responde, você dá suporte para o seu time e responde por aquilo que o seu time está executando. Então, o fracasso do time vai afetar a percepção da equipe.
né, o resultado da equipe. E, consequentemente, para quem que você presta conta, que são os diretores, os executivos da empresa, né, os sócios e tudo mais, a gente acaba também recebendo feedback de cima para baixo, de baixo para cima, tudo quanto é lado, né? É o cliente o tempo todo dando feedback. E eu tomo muito cuidado, às vezes, para filtrar também, né? Às vezes vem um feedback mais enviesado, e aí você vai dar uma filtrada, passa o recado que a coisa tem que ser melhorada, mas, né, às vezes não. Por outro lado, também conquistas, eu acho que conquistas tem que ser comemoradas, e aí é para todo mundo, dá nome para todo mundo. Marisa, a gente vai entrar no espaço aqui já do marketing B2B, mas eu queria só trazer uma coisa aqui para quem está nos ouvindo, que é o seguinte: você está numa posição de liderança. E a gente sabe que posição de liderança, de marketing, hoje em dia, é tão cobrada quanto vendas, né? Ou mais, né? Porque ele diz que é antes. Não, na verdade é cobrado por quem está em cima, por vendas, por todo mundo, né? Exatamente. O trabalho em si, como que você se mantém? Porque o ambiente de performance tem uma certa pressão da responsabilidade, do resultado. As reuniões, né, são mensais, semanais, não sei como que é a frequência de reuniões de resultado do marketing. Como que você se mantém positiva quando as coisas elas não estão saindo como planejado? Você me ensina como é que se mantém por todo dia? Não é verdade. Você fala, não consigo todo dia. Tem meus dias bem bravas, né? Eu fico bem triste quando você... Meu Deus, né? Você porque tenta todo mundo uma acha coisa... que é sucesso o tempo inteiro, né? Resultado, atingimento de meta. Não, isso não é claro assim que acontece, não, né? claro que não é, né? Então, quando você atinge, você comemora. E quando não atinge, por que não atingir, né? Então, assim, o que eu fiz, o que eu posso melhorar? Acho que ficar procurando culpado não adianta. Não chega em lugar nenhum. Então, não atingiu, vamos pro próximo, porque vamos atingir. E graças a Deus, é o que acontece, né? Você passa... Acontece também, passa 3 meses batendo meta, depois você passa 3 meses sem bater meta, e depois você tem uma sazonalidade aí de mercado. Sim, de mercado. Tem comportamento do mercado, né? Então, assim, isso é uma delícia e um problema do marketing, porque você fala, nossa, descobriu o ouro agora. O negócio agora tá indo para bar. Aí acontece, o que aconteceu, gente? Eu vou matar. Aí você começa, né? Os algoritmos mudaram. Aí você participa dos grupos e começa, gente, nossa, caiu isso, disso, o que aconteceu? O grupo tem hora que ajuda, mas tem hora que você fica meio neurótico. Você fala, deu errado pra todo mundo. E sempre tem alguém falando que alguma coisa tá funcionando. Você fala, nossa, o que tá funcionando lá? O que tá funcionando que o meu não tá, né? E aí fica numa neurose, assim. Eu tento não me abater, mas tem momentos que você se abate, né? Que você fala, meu Deus do céu. Mas eu tento sempre buscar saídas e novas soluções, né? Quando se fala em inovação, aí vem muito, inovação, a gente tá, né? Eu sempre estou trabalhando software, agora tecnologia, então tá sempre ligado em algum robô, em alguma coisa. Não, às vezes inovação é só pensar diferente, fazer diferente, enxergar diferente. Eu volto muito para minha história, para minha base, quando eu não começo a ter ideia, eu falo, não sei mais para onde vou. Eu paro, eu listo 10 concorrentes que me incomodam e vou ficar catando o que eles estão fazendo. Porque não é que eu vou copiar o que eles estão fazendo, mas às vezes... ele me inspira para me inspirar. E eu não estou nem lá dentro para saber se aquilo que ele está fazendo está dando certo. Mas eu olho e é diferente. Então não custa tentar, sabe? Alguma coisa assim. E tem essa coisa, né? Do marketing, a atenção. A gente tem que estar o tempo inteiro trazendo a atenção para a nossa marca, né? E aí você fica, deixa eu ver como é que estão fazendo isso. Aí a gente fala de proposta de valor, e aí
Como que você se diferencia? O que é o propósito? E aí a gente vai falar... E o B2B, ele é muito relacionamento. E aí agora tem toda uma mudança. Você vê o B2B indo por uns caminhos diferentes, que o marketing vai ficando muito diferente, o inbound vai mudando. Tudo vai mudando, tudo né? vai mudando. O que dava certo... Não é que dava certo e deixou de dar, mas é porque você coloca assim, há um tempo atrás todo mundo entendia que o inbound era para todos. Sim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. O outbound é de qualquer jeito. Aí agora se fala de ABM. E ABM é para todos? Não, também. Também. Então, e o B2B... B2B, se for alto ticket, a coisa é quase one-on-one mesmo. E como que foi essa transição? Porque você estava, vou falar das últimas 2 experiências, você estava numa empresa, vendia software, RP, né, que são vendas de médio e longo prazo, né, software complexo. Ciclos longos. Que não é também tão fácil trocar, né? As empresas não chegam todo dia e falam, vou trocar o RP agora, amanhã eu vou trocar de novo, amanhã eu vou trocar de novo. Como fala um colega, e estava em todas as apresentações, ninguém acorda pensando em trocar de RP. Só que você tem que estar pronto para quando o decisor for querer mudar de RP, né? Essa é a questão, só que estar pronto... Precisa de tempo. Aí a gente vai entrar no branding e aí os deuses nem sempre estão dispostos a aguardar esse momento. Exatamente, que tem o processo da decisão de compra, né? Exato. Às vezes a pessoa pensa em trocar, mas ela não quer comprar uma briga interna para trocar de RP, só que a marca tem que estar ali presente naquele momento para que aquele decisor tome a escolha, decida por comprar o software. Não esqueça da gente, porque na hora que perguntarem, lembra de mim. E agora você está numa empresa de serviço. Que é outra dificuldade. Quando eu achei que eu estava no mundo mais difícil, software nichado, aí eu falei, meu Deus do céu. Né? E você tem pegado assim de diferenças? Em tese é um pouco parecido com a tecnologia, né? É um pouco mais diferente, porque, por exemplo, no serviço, quando a gente está falando de serviço, a gente está falando aí de que são a maioria das consultorias, a grande maioria das consultorias, sejam pequenas, médias ou grandes, ela, na verdade, vende diferente, porque a gente não vende produto, a gente vende serviço. Serviços são feitos por pessoas. Então, a gente vende pessoas, a gente vende a expertise das pessoas. Então, o que eu tenho que vender? A confiança. Porque o produto, ele está ali feito. Se ele não der um pau, assim, morreu, sentou, sei lá, o software parou. Aí você chega lá com certo código, não sei o que, o troço funciona. Deu bug, não sei o que, com certo código ele vai rodando de novo. Dá boot na máquina e volta a andar, né? Caiu a internet, daqui a pouco volta. Mas serviço, na verdade, a gente está vendendo, a gente vende a expertise das pessoas. A gente vende o comprometimento das pessoas, a responsabilidade das pessoas. Quando a gente fala de alocação, a gente está vendendo a responsabilidade de ter um profissional dentro da tua empresa que você pode contar com ele fechado, porque ele vai entregar o que você precisa, né? E aí, o que vai entregar o que você precisa? Pode ser N coisas. Pode ser de uma limpeza de um banco de dados, pode ser a confecção de um app, pode ser dashboards, pode ser um sistema de automação de, sei lá, de logística ou da indústria. Então, a gente não tem prateleira. Eu não tenho... Isso eu tô com saudade, porque eu achava que era difícil, mas quando você não tem prateleira, eu não tenho produto de prateleira para vender. Então, o que eu vendo... É tudo muito personalizado, de acordo com a necessidade e a demanda do cliente. Você concorda que eu vendo a confiança em mim? E aí, como é que você vende confiança? Tem uma série de outras ações e muito focado em relacionamento, porque a gente só confia em quem a gente conhece. Conhece, exatamente. Né? Você primeiro namora, primeiro você conhece, depois você namora, para depois você casar. Você não vai casar com quem você não conhece. Né? Você não vai deixar o teu dinheiro, porque são grandes somas de dinheiro, né, que se coloca em quem você não conhece ou com quem você não conhece. Você não vai. E aí, geralmente, né, os produtos de entrada, geralmente, se for uma locação, é um funcionário...
ou um projeto que vai durar aí 3 meses, não um ano. São coisas menores, as soluções, vamos dizer assim, de entrada. Quanto você acha que a sua experiência com pesquisa de mercado, ela tem ajudado e te ajuda hoje, por exemplo, no mapeamento do perfil do cliente? Perfeito, sim, né? Eu acho que eu não faria diferente, eu não sei nem por onde começar de uma forma diferente, né? Então, nesse momento novo aí que eu tô vivendo, a primeira coisa que eu tinha que olhar, assim, tinha que estruturar, né? Vamos estruturar o marketing, é um marketing novo, existia um trabalho muito mais de um marketing... Eu já percebi mudanças, depois a gente vai falar o nome da empresa, mas isso que você entrou, eu já percebi a era antes da Marise e pós-Marise. Já percebi as diferenças. Eu já sigo a página de vocês lá. Que legal. Mas, enfim, quando eu entrei, era assim... Precisamos modificar o jeito de fazer as coisas. Sim. Ou o jeito de como as pessoas nos compreendem. O jeito de como a gente se posiciona. Então, o primeiro trabalho que eu fui fazer foi identificar onde estamos, aonde queremos chegar. Então, né? Onde estamos... Aí eu dei uma de Glória Maria, né? Porque entrevistas. Voltei a minha veia jornalística. Um processo médico, anamnese. Uma anamnese. Do paciente. Mas é verdade, você tem que entrevistar pessoas. Todos os exames de sangue. Então, exatamente. E aí, eu fiz um mapeamento através de entrevistas aí com heads, com C-levels, com os executivos de venda. Então, a gente passou uma tarde. Eu com os executivos de venda foi uma tarde. Colocou um jaleco branco. E comecei, vamos aqui. E foi examinar o paciente. E vamos. Por que isso dá certo? O que você fala que você acha, né, que gera algum valor e tal? E aí é um monte de informação desestruturada. O CEO acha de uma forma, se leva de outro jeito. É a percepção, né? De cada um tem, né? Percepções, cada um. Você conseguir colocar aquilo tudo. Para mim faz sentido colocar numa planilha de Excel. Boto numa planilha de Excel, crio taxonomia que no final me gera uma tabela dinâmica que está me dizendo o que está acontecendo. Então, assim, fazer as entrevistas, olhar, perguntar para os executivos quem que incomoda, fui olhar o que está incomodando para gerar. Aí, então, eu fiz um diagnóstico do como é que eu estava na parte de reconhecimento de marca, em que situação que eu estava, o que era o gap que eu precisava estar mexendo em relação a onde eu queria chegar. Aí tem aquela parte funil growth, né? Sim. Reconhecimento, educação, seleção e dentro de casa como é que funciona isso em termos de cross-sell, upsell. E aí a gente olhando toda a jornada do cliente, eu fui mapeando. Então eu identifiquei qual era o cenário, os gaps, os primeiros gaps, e aí a gente viu um monte de gap. Eu falei, tá bom, peraí, não vou conseguir fazer tudo sozinho, o que a gente vai mexer primeiro? Então, no momento, tem um monte de pratinho rodando, né? Mas eu consegui criar, até que botei no planner, junto com as reuniões que eu tenho com o CEO, para que ele também, que não estava acostumado... Né? Então, tem uma visão estruturada no meu do planner, que vai acontecer, né? Ou o que está acontecendo, e né? no o planner, ele começa do awareness até o cross-sell e upsell. Ele vai vindo, assim. Então, a gente vai falando de marca, aí eu vou falando de possibilidade. Aí tem, né, evento, aí tem as questões de inbound, outbound, não sei o quê. Sim. Mas antes disso tudo, eu tive que mexer no posicionamento, foi o que você viu, que é o que aparece primeiro. Então, posicionamento... eu peguei, assim, porque eu lembro que quando eu te vi no LinkedIn, te dar os parabéns lá que você tinha mudado de função, eu comecei a seguir a página. Eu sei que até o período que você entrou, você não estava mexendo, não estava mudando as coisas, né? Exatamente. Mas um processo, assim, de transição. E eu fui percebendo essa mudança, né? Eu não era uma pessoa que acompanhava antes, mas peguei um pouco dessa mudança, né? Da mudança, E aí você... E é muito gritante, assim, se você pegar de um produto. Não, são diferenças sutis, mas que causam um impacto, né? Até eu reparei, assim, tecnicamente, a aplicação da marca. Então, assim, eu gosto dessa coisa. Eu sou meio aficionado por enquadramento de câmera, posição das coisas e tal. Então, eu fui analisando essas coisas. Mas uma coisa que me chamou a atenção... Tinha um jeito até de escrever o nome que modificou. Isso. Se você voltar Mudou a tipografia também? Da marca? Não, mudou, né? Mudou a tipografia ficou, também. Não, mas o modo de escrever a palavra. A nossa logo, ela tem o B minúsculo. Tá bom, eu cheguei, a logo já era assim. Só que todas as coisas eram escritas com B maiúsculo.
Aí um dia eu perguntei, mas por que o B é maiúsculo? E a logo é minúscula? Aí todo mundo se olhou. Muda, meu Deus, por quê? Né? Não faz sentido. E aquela coisa, né? O raio-x que você olhou ali do paciente, né? Todas as análises, isso também cruza com uma experiência sua anterior, que foi quando você fez o rebranding dessa empresa de software, né? Exato. Então, as coisas, a experiência ela é acumulada e isso te ajuda também na experiência desse processo de decisão que você pegou nessa fase, dessa nova empresa, né? Exato. E como que é o processo, assim, explica para nós, assim, o desafio do rebrand? O desafio do rebrand começa no desafio do C-level, né? Do sócio, enfim. A empresa entra numa crise existencial, né? Era exatamente a crise existencial. Aí entra a psicóloga Marisa do marketing. Vai ouvir as reclamações. Não, na verdade, assim, né, lá na empresa anterior, eu não sei se pode falar nomes aqui, enfim, mas a empresa anterior, ela tinha um nome que não era sonoro. Então, quando eu entrei, eu já achava que o nome não era sonoro. Ele não você lia o nome e não parecia tecnologia. Sim. Parecia uma outra coisa, uma outra né? coisa, né? Mas ok, parecia é o empresa nome. de transporte, né? Mas parecia empresa de transporte. Chegavam vários leads perguntando se tinha passagem de ônibus. Exatamente. Tem passagem de ônibus. Ou de logística, né? Tem passagem, eu queria comprar uma passagem para não sei onde. Muito. Chegava no site. Mas era assim, e tudo bem. E muito bem, obrigado. Chegou-se, cresceu, e tá tudo bem, né? Não é essa a questão. Mas naquele ano, naquele momento, onde teve mudanças societárias, enfim, questões, a empresa vivia um outro momento, ela queria ser outra coisa. Então, é isso, eu quero ser outra coisa. Né? Quando você quer trocar... Mulher... Gente, eu já falando de mulher, mas assim... É que eu sou mulher, então assim... Mas a menina terminou com o namorado... Ou, sei lá, ou emagreceu muito. Vai pra academia agora. Vai pra academia. Sabe o que ela faz? Corta o cabelo, pinta de louro, mudando não sei o que da unha. Da empresa, do ambiente corporativo é a mesma coisa. No ambiente corporativo, eu quero ser outra coisa. Eu preciso trocar de roupa, eu preciso cortar o cabelo. É mais ou menos isso, né? Eu quero que as pessoas me veem de outro jeito. Acompanhar o mundo atual também. Mas não é assim? Sim. Puxa... agora se fala em visagismo, a mulherada que tá aqui me vendo, eu tô andando acompanhando o negócio de visagismo, que é o cabelo e tal. Mas é exatamente isso, que tem a ver com marca, né? A marca pessoal, a marca da empresa, a marca do executivo, marca... É como você quer ser visto. Então, o rebranding é exatamente isso. Legal. É como a empresa ela queria ser vista de outro jeito. Ela não queria mais ser... E o grande lance era assim, eu quero deixar de ser uma empresa de... porque era basicamente naquele tempo, era a empresa era construída por um software. Tinha um software que construiu a empresa até ali. Então, a frase era, eu quero deixar de ser uma empresa que construiu um software... Não, um software que construiu uma empresa para uma empresa que constrói softwares. É uma mudança muito radical. Sim. E mudança de nome, né? Isso. De tudo. Aí, para mudar, tem que mudar de verdade. Não foi fácil isso, né? Então, participar desse processo, participar da escolha do nome, das cores. E só uma dúvida aqui, né? Pegando uma onda no seu rebranding. Quando você começa esse processo de marca, você tem ali os executivos que querem mudar, né? Por chegou nesse momento aí, eu quero agora ser uma outra coisa, porque nós já somos outra coisa. Como que é essa coleta de feeling? Você precisa fazer uma pesquisa interna, precisa pesquisar o cliente, ex-cliente? Aconteceu exatamente isso. Aconteceu. Então a gente fez entrevista com o cliente, com o ex-cliente, com concorrência. Então a gente... lembro que a gente chegou a fazer um mapa de posicionamento da concorrência. Então, assim, empresa A, como que ela se posiciona? Qual é a proposta de valor que ela diz que ela é diferente por causa de três grandes... Então, a gente mapeou lá, se não me engano, mais 8 empresas. E dessas 8 empresas, elas se posicionam de que forma? Qual é a proposta de valor? Qual é a promessa delas?
E aí você monta o quê? Uma planilha de Excel. E aí você monta uma planilha de Excel. E o legal da planilha de Excel é que você põe 1, 0, 1, 0, 1, 0. Você faz uma planilhazinha binária de 1, 0. E aí você vai ver rapidamente numa tabelinha onde está o gap. Qual é a proposta que só um fala? E se ele fala, será que ele fala direito? Será que eu gostaria de ver? Eu posso fazer isso de um outro jeito. E mais, quem é? Aí você dá uma olhada também lá fora, acho que tem um jeito diferente, comportamento diferente. Mas pegar insight mas também. Mas para pegar insight. Então aí você fala, então o que eu quero? Junto com isso, você agrega ao que o teu ex-cliente achou que estava faltando em você. Porque ele deixou de ser o teu cliente, faltou alguma coisa. O que faltou? Para o teu cliente, qual foi exatamente aquilo que fez ele definir por você ou te escolher e se manter com você? Então, você vai mapeando isso, sim. A gente mapeou isso, mapeou cliente, ex-cliente, líderes, a visão do líder também, né? Por que está dando... Internamente. Não chegou no time, não. Ficou nos heads. Ficou ali nos gestores. E aí foi isso, pega aquilo tudo, coloca num saco, faz um milkshake, faz análise. E aí você fala, bom, então a gente demorou vai quanto se tempo posicionar. Esse processo assim, de rebranding? Porque tem a fase de fazer tudo isso aí, depois tem que lançar, mas depois o negócio tem que continuar, né? Tem uma fase que foi um mês de benchmark, de análise e tal, para fazer uma proposta de posicionamento e brand idea. Então é isso aqui. Então é isso aqui que a gente vai ser. É isso que a gente vai ser? É isso que a gente vai promover? É isso que a gente vai se posicionar desse jeito? Então, onde o grande lance era, deixo de ser um produto que construiu uma empresa para uma empresa que constrói produtos. Legal. E é isso. Aí você começa a ir, a agência começa a pensar em brand book novo, porque o brand book ele precisa refletir esse posicionamento novo. Então, assim, o posicionamento é importante. Né? Depois tinha a parte do naming. Então, foi um mês de posicionamento, depois um outro mês de naming. Então, aí a gente tinha o brand idea, conceitos. Fizemos uma reanálise de missão, visão e valores. Então, uma releitura. Os valores eram 10, se não me engano, transformamos em 5 e a gente percebeu que tinha um monte de coisa que mais ou menos dizia a mesma coisa. Então a gente faz uma reorganização total. Entrega o brand book ficou pronto. A gente começou a trabalhar em janeiro, o brand book ficou pronto no final de maio, acho que 31 de maio, um dia. Eu sei que eu tive... Depois que o brand book estava pronto, a gente ia para um evento que era no dia 31 de julho. Com stand, com tudo diferente. O stand já era da marca nova, com um nome novo. Então eu tinha que, em 2 meses, dizer para todo mundo que a empresa tinha mudado o nome, organizar um stand completo, com folheteria nova, com tudo e tá lá. Não, e eu tinha que... E todo meu cliente tinha que saber que era lá que tinha que ir, que não adiantava procurar outra marca que não ia estar lá. E mais do que isso, uma preocupação muito grande com os funcionários. Então, a gente tinha que fazer o rebranding antes para o funcionário. Isso tudo foi... Decidiu-se... Eu não lembro bem o motivo disso, mas a história era segredo total. Nenhum funcionário sabia. O funcionário sabia que estava acontecendo um estudo, mas qual ia ser o nome, o que ia acontecer, não tinha nada disso. Então, uma semana, um pouco mais, sei lá, 2 semanas antes desse evento, era uma sexta-feira, o pessoal foi embora da empresa X, na segunda, não foi segunda porque tinha feriado na segunda-feira, eu ganhei 3 dias, foi bom. Na terça-feira, o pessoal chegou, já era outra empresa. O pessoal olhou, hã? Mas aí foi muito legal, porque aí tinha todos os C-levels recebendo, todo mundo com crachá novo. Eu tinha mudado a cara da empresa por dentro. Tudo, né? Por dentro. Tira parede, põe parede com cara nova. Isso foi no final de semana. Em todas as unidades. Uma campanha, né, de lançamento de nova marca. Exatamente. E engraçado, né? Quem tiver curiosidade tem um site lá contando as coisas. No site não, no YouTube. Ah, é? Não, e nesse seu processo de rebranding, você já estava na empresa. Então você já
conhecia a empresa como ela Antes. era. Isso. Aí você fez o novo processo. Nessa que você está agora, você já chegou olhando para isso. Já cheguei olhando para isso. Aliás, aí você era teve tipo, que fazer uma você imersão. chega para mudar. Isso, você chega para fazer a mudança. E o que você acha que é mais difícil nesse processo de fazer a mudança de marcas? Na verdade, o processo está muito semelhante, tá? Então, assim, eu passei... Vamos falar de novo, é janeiro, começou em janeiro. Mas o mês de janeiro eu passei exatamente fazendo missão, visão, valores, posicionamento, qual vai ser a cara... Porque, assim, a partir da minha missão, eu tenho o meu posicionamento. Uhum. Quando eu posicionamento, tem umas frases ainda em teste, né? Vou tentar essa aqui funcionou, não essa. Então, mas já seguimos uma linha. Proposta de valor também, a gente já fechou a proposta de valor, de como que a gente vai falar, indo por pitch comercial. Então, eu estou fazendo tá diferente, porque eu não estou fazendo o rebranding para mudar. Mudar a marca. Tá organizando. Tá organizando. Trabalhando no posicionamento também? Estou trabalhando no posicionamento. Então, assim, e aí tem um posicionamento com o desafio de me posicionar no Brasil, me posicionar lá fora, ainda tem que cria toda a questão em português. No Brasil e fora do Brasil. E coloca a coisa toda em inglês também. Eu assim, já cheguei com um evento lá fora, assim. Olha. E assim, quando a gente está falando assim de estratégia go-to-marketing, como que você, por exemplo, você tem lá as verticais que são alvo, você tem uma estratégia ali traçada das empresas que vocês querem atingir, está usando ABM, o que vocês estão fazendo? Tá bom. Vamos lá. Então, realmente, né, quando eu cheguei assim, me posiciona, não isso, não aquilo, e isso tudo para o GTM. Teve que mudar a ferramenta de CRM, de marketing. A gente chegou a pensar nisso, mas não vale a pena. Tem coisas que vamos por partes, porque também não adianta... abraçar o mundo com as pernas, né? Sim. Eu costumo dizer que a gente não é o menino maluquinho do Ziraldo. Sim. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, vamos por parte, porque é o que... para poder dar certo, né? Sim. E se errar, a gente conserta mais rápido se você está num investimento até menor ali. Do que ficar exatamente. Fazendo muita loucura e tal. Vou fazer tudo. Não, vamos aqui. Então, como eu falei, eu estou com vários pratinhos andando. Eu imagino que minha ideia é que eu chegue no final do ano com a coisa totalmente estruturada e 2025 aí com todos os aprendizados, sempre a gente tem para aprender, que eu acaba falando isso, mas né, tem muita coisa para fazer assim até o final do ano. Mas o GTM, eu cheguei e tinha que ver o GTM. A primeira coisa que tinha que fazer, além de missão, visão, posição, o que eu vendo, para quem? Então, qual é o meu ICP? A análise tá TAM, Samsung, então qual é o meu mercado? Sim, mercado endereçado. Qual é o mercado endereçado? Qual é né, meu ICP? Quem são os meus personas? E aí, de novo, a gente chega... Como eu não vendo um produto, eu vendo um serviço, aí eu tenho que focar na dor de quem? Então, o persona se torna muito mais importante, porque aí... Só que o meu persona, se ele está num setor financeiro, ele tem uma dor. Se ele está no setor de logística, ele tem outra. Mas é o mesmo persona. Aí a gente... É o mesmo persona? Por exemplo, qual é o meu persona? Um CIO, por exemplo. É um CIO de uma empresa que tem um faturamento de XPTO, que está no Brasil, que está no Benelux... enfim. Aí você vai tentando estudar ali as dores. Mas quando a gente está falando de confiança, por exemplo, uma questão de outsourcing, quando a gente está falando de alocação, body shop, não sei o quê, é igual para todo mundo. Sim. Então tem e aí a decisão, na verdade, pro início foi vamos fechar naquilo que é igual para todo mundo e depois a gente vai nichando. Então teve essa questão. Então foi muito importante porque o GTM no Brasil e no Benelux aí é semelhante. Foi a decisão. Eu não ia dar conta de fazer coisas tão diferentes. Então a gente está utilizando os pitches comerciais muito semelhantes com as suas características de mercado, mas português, inglês, com as apresentações, enfim. E dentro dessa sua construção, eu vi também que você começou a mexer no posicionamento dos executivos também, né?
Já percebeu isso também? Ah, tô percebendo tudo. Eric, o Stalker. O que você acredita, assim, que é um diferencial hoje, né? Porque os executivos, às vezes, eles não gostam de se mostrar muito, né? Qual que é a principal barreira de fazer um executivo ser mais visto? Bom, aí tem executivos e executivos. Eu vou falar desse que você está vendo agora a mudança. Não, tô falando exatamente. Eu tô falando desse que mudou. Você viu hoje, você fez um post de hoje também, né? Não, eu tô acompanhando, né? Tô seguindo todo mundo lá. Mas teve um semana passada, teve outro que saiu hoje. Tô vendo tudo. De uma forma diferente. Na verdade, foi um papo muito grande que eu tive com ele. Não foi simples. Ele não se sente... É uma pessoa de tecnologia, vamos combinar. É um empreendedor, tem uma história fantástica, super líder, assim, encantada com a história. Eu sou apaixonada por histórias de superação. E você conversou com uma pessoa que eu te indiquei com história de superação, que eu sou apaixonada por histórias de superação. E essa pessoa que eu estou trabalhando agora, que é o CEO da empresa, ele tem uma história de superação assim que me inspira demais. Como que é o nome dele? Rafael. Tá convidado para o Amplifica Cast para contar a sua história. A história ele fica no Rio ou em demais. São Paulo? Ele fica no Rio. Mas tá sempre vindo aqui, tá sempre vindo aqui. Eu trago ele aqui. É legal. A história é incrível. Então, você conversando, aquilo vai te inspirando. Aliás, a história dele foi grande parte, né, de superação e para onde ele está querendo levar esse momento de modificação todo da empresa. É uma delícia para quem estuda marketing, para quem quer marketing. Esse é o desafio. Se é o que me move, né? Construir me move, a oportunidade de construir é o que eu sempre busquei, né? E estudar a possibilidade. E aí, mas por mais que empreendedor e tal, mas muito nos bastidores. Ele tem uma história, trabalhou em grandes empresas, então ele tem muito networking, tem além de um conhecimento fantástico de tecnologia, no negócio, networking foi aonde chegou numa empresa aí com 120 funcionários, quase fazendo 8 anos. Então tem uma história muito legal, mas ele não queria contar isso para ninguém. Mas ele teve que me contar tudo isso para eu poder fazer toda a história, enxergar. Tem que chegar ao potencial, né? Não, e quem é a empresa? Quando você faz uma anamnese, né? Me conta como que chegou até aqui, o que você acha? Mais uma vez a Marise colocou o jaleco branco e começou a investigar o microfone da Glória Maria. E aí você vai, né? Você precisa saber como era, aonde a pessoa quer chegar. A sala da Marise não tem assim, marca, tá assim, doutora Marise. E aí quando você conta toda essa história, em algum momento teve uma reunião de planejamento estratégico que foi em dezembro, porque em dezembro eu entrei, ainda estava meio consultora na história, então a coisa foi por pílulas, né, até eu de fato entrar. Então nesse momento eu estava numa reunião e aí eu falei assim, já lá em dezembro eu falei assim, você precisa se mostrar. Eu falei isso. Ele falou, mas eu não tenho nada. Eu falei, como não? A pessoa mesmo não se enxerga. Mas aí eu vou te confessar uma coisa para você agora. E no Amplifica Cast a gente está chegando no episódio 50. A nossa meta é 100 esse ano. Ai, que legal. E a gente entrevista vários executivos, sócios e founders. E todos eles acreditam que as histórias não são interessantes, você acredita? Para compartilhar. Eu falo, não é possível que eu tenha uma história. E aí eu falei assim, a sua história é muito boa, as pessoas precisam conhecer, porque você precisa inspirar pessoas. Em tese, o seu trabalho como marketing também é ser essa espécie de coach, né? Para motivar a pessoa a se mostrar, né? Porque se você precisa criar confiança, quando você conhece a história, então, isso gera confiança, né? Aí é o que eu falo. As pessoas vão comprar iBlue porque confiam no CEO. Porque tem que ter certeza que o CEO vai entregar. Né? Quando alguém compra Amplifica, aí falando de você, é o Eric. Sim. Porque é o Eric. Eu acredito no que o Eric diz. Então, o Eric vai me entregar. Né? Então, a mesma coisa. Então, quando a gente vai lá para a iBlue, eu falei assim, as pessoas acreditam e confiam na iBlue porque elas acreditam
na liderança da iBlue. Legal. Né? E aí eu fui indo, aí agora aí eu falei, faz um. Aí fizemos um... Fizemos não, ele postou lá, eu dei, obviamente, o meu coaching, a minha mentoria. Daí ele postou e deu, sei lá, acho que foi 4.000 visualizações, 100 e não sei quantas curtidas e compartilhamentos. Agora ele descobriu que ele vai ter que ser um funcionário do LinkedIn para alimentar aquilo ali todo dia. Aí agora ele viu. Mas aí é engraçado, né? Porque a gente paga para fazer ads, a gente investe tempo para produzir conteúdo. Mas o pessoal vai no CEO e olhar o que o CEO está fazendo. Mas e não significa... E aí aquela coisa assim de marketing, né? Ele vai fazer, sei lá, 1.000 posts. Mas os 1.000 posts não vão engajar da mesma forma. Sim. E a gente precisa ver, né? E às vezes engaja de acordo com o momento, de acordo com N situações. Sim. A gente gostaria, né, de ter sucesso em tudo que a gente publica, né? Essa é uma beleza. Mas acho que a plataforma que tem mais entrega até hoje é o TikTok. Tudo que você coloca lá, o negócio... a entrega, assim, é uma entrega absurda, né? A gente só precisa entregar certo para a pessoa certa, né? E, assim, saber utilizar, entrega, mas de fato. Entrega. Então, assim, nesse seu trabalho de posicionamento, então comenta um pouquinho da empresa, o que a empresa faz. Agora eu vou falar da iBlue? Isso, da iBlue. A iBlue é uma empresa de outsourcing, né? Aí agora o Rafael vai matar, não de outsourcing. É uma empresa de consultoria que começou lá atrás com algumas ideias e o que mais deu certo, alguns anos atrás, foi realmente a parte de outsourcing, a locação, porque ele conhecia por causa do networking dele, né? Sim. E aí a coisa foi crescendo. Hoje tem 120 funcionários, temos grandes empresas. Depois você que me stalkeia, tem alguma vertical que é mais forte assim? Vertical mais forte, finanças. Finanças, é o mercado financeiro. Banco... Eu chutei aqui, tá vendo? Mas é verdade. O mercado onde a gente tem mais clientes é o mercado de bancos e seguradoras. E é um mercado que a gente falou da confiança. E é o mercado de onde eu vim, né? Não, banco e seguradora, foi coincidência. E confiança, né? As empresas do setor financeiro ainda tem um aspecto legal de leis, de normas, né? De certificações que você precisa transmitir confiança. E um tom de voz que não é de brincadeira, concorda? Adianta chegar, e aí, galera, não sei o quê. Eu tô falando com o CEO de um banco. Mas eu vou botar meu dinheiro na empresa, tá falando aí, galera. Sim, a seriedade, né? Também. Então a gente tem que trazer uma seriedade, tem que trazer confiança, autoridade, certeza do que a gente vai entregar. Então tem tom de voz para, né, é o nicho que a gente quer atingir. Hoje a gente está vivendo um momento então de internacionalização. Então o projeto de internacionalização, a abertura, em dezembro foi em dezembro a gente abriu, e aí eu já estava lá na consultoria. A gente abriu um escritório, então temos um escritório em Amsterdã que tá rodando, foi por onde a gente quis fazer um evento internacional, então tem todo um trabalho aí. Legal, a gente tem clientes na Suécia e Reino Unido. Eu ia perguntar, a gente está com foco ainda no Benelux. Bélgica, Holanda e Luxemburgo ali. Tem uma parte ali, lá tem uma questão muito forte de varejo. O varejo está muito carente com automação. Sim. Então aí a gente está indo por esse caminho, legal. Mas ainda, como eu falei... E foi até esse evento que você foi participar? Foi nessa região? Não, foi em Barcelona. Barcelona. Mas foi atingindo aquilo lá, né? E era um evento que ele era muito conhecido como telecomunicações, mas ele já ampliou para tecnologia e inovação. Uma coisa enorme e grandiosa que a gente participou. Então a gente está nesse momento, mas é uma empresa que se coloca dentro. A gente é um grande ecossistema, né, de pessoas com expertise suficiente para entregar soluções, conectar a melhor da tecnologia. Tem muita tecnologia disponível, mas eu tenho expertise suficiente para dizer qual a tecnologia disponível no budget que você tem para utilizar, no tempo que você precisa, com a quantidade de pessoas que você precisa para fazer a coisa sair do papel. Legal. E no cenário atual, assim, como que você percebe a questão de mulheres no marketing B2B? Você tem visto mais mulheres nas comunidades? Eu tenho.
Eu tenho visto mais mulheres, mas o marketing foi sempre muito feminino, né? Pelo menos na faculdade ali de comunicação, que mudou muito, né? Era uma coisa meio engenharia, tem homem, comunicação. Aí quando tinha as festas de faculdade, a galera da comunicação ia na engenharia, a galera da engenharia ia na comunicação para poder dar match. Ela também tem liderança feminina, né? Além de você. 75% da liderança da iBlue é feminina. Olha, você já percorreu várias empresas com lideranças femininas, né? Deve ter algum motivo para eu estar aqui. Mas eu vejo isso, assim. Eu acho que a mulher, considerando que o B2B, ele precisa de autoridade, confiabilidade e relacionamento, as mulheres têm cuidado nos seus relacionamentos. Cuidam dos seus clientes. Tem um cuidado aí. E eu acho que tem a energia, porque aí não estou falando de mulher e homem, eu estou falando de uma energia feminina. A energia do cuidado, a energia agregadora, a energia de trazer, Eu acho que é a questão de cuidar mesmo, é uma energia feminina de cuidado, que aí dentro do B2B é o que funciona, porque tem a ver com relacionamento. Legal. E as estratégias que você vem traçando no marketing para o ano de 2024, você está fazendo alguma coisa de ABM? Você está fazendo marketing baseado em contas? Está focando em determinadas verticais? Eu tenho que começar por alguma coisa. Eu não acredito que a gente é igual de quem tem muito dinheiro, que não é meu caso. Mas quem tem muito dinheiro tem muitas aplicações, muitas diversificações, né? Sim. Da mesma forma, eu não acredito que o marketing, que você tem que apostar todas as fichas num lugar só. Eu acredito no multicanais, na diversificação. Fazem eventos, né? Exatamente. Então a gente tem os canais e seus diferentes objetivos, né? Mas a gente tem que estar em todos. Então, tem que ter canais que vão ampliar o meu reconhecimento e a minha presença de marca em lugares. Então, eu tenho que estar onde o meu cliente está, tenho que mapear onde que ele está para eu poder estar presente lá. Eu tenho que falar a linguagem dele, eu tenho que ver quais são as dores, tendências do setor, enfim, para falar sobre isso, para ele me encontrar na hora. Porque eu preciso estar onde ele está, mas eu também preciso estar disponível para ele me encontrar. E aí, que aí eu estou falando então aí de eventos, eu estou falando de inbound e falando de um mercado de alto ticket também como o nosso, que é o que a iBlue trabalha. A gente tem um outbound muito forte, né? Então eu estou reestruturando essa questão toda de outbound, olhando listas e segmentando olhando aí de novo, estou eu no Excel, né? Mas olhando listas, fazendo cruzamento, olhando o resultado mesmo do que... Mandando alguns disparos de e-mail para fazer limpeza de bases antigas que tinham lá, para ver o que está acontecendo. E escolhendo dos mais engajados. Então, estão começando a fazer aquela segmentação de conta, algumas possibilidades de contas mais engajadas para a gente fazer um ABM, sim. E hoje, quando a gente fala assim, né, de personalização, né, a gente vem passando acho que quando a gente se conheceu, naquela época era um outbound muito genérico. Muito assim, né? Nem estavam falando disso. E aquilo era muito amplo. Mas eu lembro que naquela época a gente já falava de CP, já falava de perfil ideal de cliente, até porque as soluções de prospecção, elas sempre são baseadas no perfil ideal. E a gente ainda estava batendo cabeça no inbound para contas de alto ticket. Isso, ainda tinha essa... Então, não é nem que o inbound não tem que acontecer. A gente estava batendo cabeça no resultado que se queria para um determinado ICP e não o inbound de outra forma. E até é interessante, né? As pessoas falam assim, o outbound não funciona. E aí eu vou comentar até uma experiência que a gente teve ontem. A gente foi numa reunião com um cliente numa indústria e a gente fez um e-mail, que foi um e-mail de uma personalização de outbound. E calhou do cliente precisar daquela solução naquele momento, mas foi um nível de personalização que a gente manda e-mail 1 a 1 assim mesmo. Faz uma análise da empresa, um diagnóstico e tudo mais, e fez o trabalho. E a gente foi até elogiado por esse e-mail personalizado para esse contato. E a gente gerou a reunião, geramos proposta e fomos fazer a visita no cliente ontem. A personalização, quando você está falando de vendas complexas,
alto ticket, ela é essencial, né? E ter essa lista também bem preparada, bem alimentada, que é o que vai fazer o diferencial para você comunicar, né? E é legal a gente falar de personalização, porque um pouco se banalizou a palavra personalização, e o pessoal acha que se falar oi Eric, tá personalizado. Não é. Oi Eric, eu estou fazendo isso, não sei o que, nem para a empresa X. Colocar o nome da empresa. Colocar o nome da empresa e colocar o nome da pessoa não é isso. Então, na minha cabeça, o que é personalização? E aí o LinkedIn tá aí como... Você gosta de stalkear, eu também gosto. Sim. E aí o LinkedIn é o grande insumo, eu acho, de dados que a gente tem, né? Então, até, por exemplo, eu tenho uma oportunidade, agora no final do mês, me foi dito ontem isso, uma oportunidade numa super empresa lá no Rio de Janeiro, e do setor do varejo. E aí o setor do varejo a gente tem coisa, mas não tenho... Eu estou mudando um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu não quero usar isso aqui para o setor do varejo, porque eu acho que não está para o setor do varejo. Ele está meio igual para todo mundo. Meio genérico, né? Aí eu falei assim, eu quero saber quem são as... Estou mapeando. Bom, eu sei qual que é a empresa que eu vou, então estou mapeando quem são as pessoas que vão estar na reunião. Aí vamos stalkear as pessoas no LinkedIn para saber o que as pessoas estão falando. Vamos stalkear as empresas, é um grupo. E eu, no final, eu vou montar uma apresentação focado naquilo que eu identifiquei na página. Então, quais são as dores? O que o executivo está dizendo... que ele achou não sei do quê. Sim, uma opinião que ele deu. Uma opinião de alguma coisa. Mas você trazer a realidade da tua audiência, que no caso vai ser que eu estou falando um exemplo de uma reunião, mas trazer a realidade da tua audiência para aquele momento. É isso que vai conectar. Exatamente. O posicionamento da iBlue que eu trouxe é exatamente assim, a gente conecta tecnologia a pessoas, tecnologia aos negócios. Mas eu preciso, antes de qualquer coisa, conectar. Eu preciso me conectar com a pessoa. E eu só consigo me conectar com a realidade. Né? Quando eu trago a realidade da pessoa. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe já está aposentada há muitos anos, mas ela é professora universitária há muitos anos. Era um tal de escutar. Tem que falar da realidade do aluno, senão o aluno não compreende. Era um tal de entender a realidade, porque senão, se você não falar da realidade, a comunicação não acontece. E assim, você investigar, aí né? Que é a personalização. Investir tempo, conhecer, mapear aquele comportamento, para você, em algum momento ali daquela reunião, você trazer tudo aquilo que você analisou. Que nem, por exemplo, eu falei de várias coisas sobre você aqui, que eu já estava acompanhando, por exemplo, a empresa, você, vi o posicionamento dos executivos. Então, isso de fato é você personalizar, né? Você investir tempo em conhecer. Em conhecer, porque eu realmente acredito que a gente só se conecta com quem a gente conhece e faz sentido pra gente. E quando você vê que tem o desejo genuíno de ajudar. Porque não é só vender a solução, né? Não. Só vender por vender, não. Você tem que se colocar naquela função ali de ajudar. A gente até... Foi essa semana. Fechamos um contrato essa semana e eu tive terça-feira no cliente. Depois você vai ver qual que é o cliente que a gente fechou, que eu vou botar lá. Tiramos foto. Mas na semana... E aí eu falei isso que eu vou te falar agora lá nessa reunião com o cliente, foi a reunião de kick-off, mas se não me engano foi na segunda ou na semana passada que o nosso head comercial ele fez uma reunião, apresentou a empresa e estava ali apresentando o prospect, na verdade o interlocutor ali, né, que era uma reunião de apresentação de prospecção, ele falou, nossa, me chamou a atenção, e aí eu pensei, ele me contou essa, falei, vou usar isso, porque ele falou assim, o que me chama a atenção em vocês é que vocês não se colocam como fornecedores, e sim como parceiros. Isso. Exatamente. Vocês não estão me olhando com... Claro que todo mundo trabalha para pagar a conta, tem dinheiro envolvido, é um negócio de receita e despesa. Mas não é o fim que a gente quer, não é o dinheiro, é a satisfação, é a entrega, é fazer a diferença. O comprometimento e eu acho que esse match de valor, eu quero fazer a diferença. E eu cheguei numa empresa que quer fazer a diferença. Então, foi um match de valores também muito grande. Isso vai além do trabalho do marketing, né? Porque você posiciona a marca de determinada forma,
mas as ações do time de venda, dos executivos, tem que refletir aquilo. Tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Não pode ter, né, uma coisa assim que destoa muito. Isso, né? Isso é o trabalho do marketing, né? De você cuidar que isso de fato aconteça. Mas eu também acredito que, vamos dizer, a gente tenha 10 pessoas. 8 tem o fit, não. 5 tem fit, 3 tem mais ou menos, tem 2 que não tem nada a ver com aquilo. Mas de tanto ele repetir, se torna verdade para ele também. Com certeza. Eu também acredito na repetição, Sim, que repetição, entra por osmose. Né? Quando ele vê, a pessoa não acreditava naquilo, mas ela já está fazendo. Porque você vai implementando aquilo vai vir uma verdade também, né? Você está repetindo, repetir a mensagem. E quando a gente fala de branding, então podemos falar que... Nossa, agora me deu sede. Quando a gente está falando do branding, então, da iBlue, você está com esse desafio agora de posicionar a empresa e de fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Exato. Começamos o trabalho. Tem muita coisa aí Legal. pela frente. E aí, pegando o gancho aqui do que você falou, a sua mãe foi professora? Minha mãe foi professora. Ah, então por isso que você falou, eu preciso dar aula também. Comenta um pouco depois. Pode comentar agora da aula, né? Eu não sabia. Não foi. Né, imagina se foi por causa disso. Até porque. Mas foi uma inspiração, né? Porque não, inspiração com certeza. É aquela coisa que você falou por osmose, né? Vai por osmose. Mas o que eu escutei da minha mãe, eu não vou saber repetir aqui porque eu vou falar um monte de besteira, mas sabe, pensadores. Eu não vou falar aqui não, porque eu vou errar. Ela dava aula do quê? De pedagogia. Imagina, ela era professora de pedagogia na Universidade Federal. No caso, ela deu aula na Universidade Federal de Alagoas e na Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Não, na Universidade Federal Fluminense. E ela dá aula de pedagogia. Então, era um tal de pensadores. E 1000 coisas, corrigindo prova de aluno. Quantas vezes ela chegou e me pedia, lê essa redação aí reclamando que o aluno escreveu errado, eu lia e tudo mais. Mas o que me chamou sempre, e se não me engano, muitos trabalhos da minha mãe fez também mestrado e muita pesquisa, a questão de que a comunicação e o ensinamento ele só acontece quando você se conecta com a realidade. Isso, de fato, talvez ela vai escutar isso, ela nunca nem soube o quanto isso ficou dentro de mim. Mas eu acho que toda a minha comunicação com a minha vida inteira, em tudo que eu fiz na vida, eu sempre busco entender a realidade do outro com empatia, para poder fazer sentido a comunicação. E aí isso tem a ver com pesquisa, com tudo mais. E nas minhas aulas... E aí, antes de chegar na aula, por exemplo, é até no jeito de eu lidar com o time, sabe? Eu não trato o time, todo mundo igual. Eu tenho aquela que é ligada no 220... que ela está acordada às 5h30 da manhã, que se eu mandar uma mensagem às 6h30 com uma ideia que eu tive tomando banho, fulana, estava tomando banho, tive uma ideia assim, o que você acha de fazer isso às 6h30? Às 7h30 está pronta a ideia para começar a trabalhar. Tem a outra que não adianta eu fazer isso, que eu tenho que ir por um outro caminho, que eu falo das ideias, não sei o quê, mas daqui a pouco ela virou minha psicóloga, eu virei psicóloga dela, a gente viajando em alguma solução. Né? Então, assim, você tem que usar a realidade do teu time também, né? Para você conseguir ter uma comunicação que flua com o seu time. E nas minhas aulas eu faço a mesma coisa. Mas a aula não é de pedagogia, né? Não, aí a gente dá aula de growth, né? Olha. Mas a questão é que eu tive uma aluna um ano passado, ou uns 2 anos atrás, não, 1 ano. Ela falou assim, professora, eu não sei, a senhora não tá tendo... Eu acho engraçado que a senhora, eu fico, ai meu Deus, sou eu mesma. Ela falou assim, a senhora não está percebendo que a senhora não dá aula, não, a senhora dá mentoria. Aí eu falei, sério? Ela falou, é sério? A senhora não está percebendo não? Porque pode fazer. Aí eu fui atrás dos feedbacks e tudo mais. Ele falou, a senhora está perdendo dinheiro? A senhora está dando mentoria de graça? Por quê? Eu acho... Mas é o desejo genuíno de ajudar, né? De ajudar. É porque eu falo assim, como é que você ensina growth se eu não trouxer para a realidade de cada um deles? Sim, então, eu explicava os conceitos do growth, então aí fala lá de Chanelis, fala dos conceitos growth, que seja. Mostro a parte técnica, que é igual para todo mundo, só que a aplicação
que funciona para mim, não funciona para você, que não funciona para o outro. Então ali, eu dei aula já dei aula para um tudo, né? E eu acho que o mais diferente de todos foi um rapaz que tinha... O desafio dele era vender livro... É pornô que fala? Não sei se é livro para adultos. Para adultos. Livro para adultos. Ele fazia esses livros que contam histórias, não sei o que e tal. E aí, olha que interessante. Eu não vou me esquecer disso nunca. Porque eu estava dando aula, falando do growth, e aí eu estava lá no capítulo do experimentação. Sim. Sabe a questão? Não, vou experimentação. Aí o freemium. Não sei o que, vamos fazer o freemium. Aí o freemium você pode dar metade até aqui, ou então depois separa. É a parte técnica da história. Aí ele, professora, você está me dando uma ideia boa. Eu vou, na hora que a menina for tirar a roupa, aí, acabou. A pessoa tem que pagar. Enfim, na hora que vai acontecer o clímax de alguma coisa, aí não, agora você tem que continuar. Quer continuar lendo? Não, agora tem que pagar. Vai ter uma alta taxa de conversão. Mas então eu vou trazendo muito. Eu conto prática, as histórias, né? e eu trago a prática do, né? Que funciona. E os trabalhos finais, eu sempre falei assim, gente. As aulas sempre são sábado, sexta-feira de noite, sábado o dia inteiro, geralmente, né? E é legal que, assim, eu dou aula para pós-graduação. E é presencial? Não, online. Então, é aula para pós-graduação e pessoas que já estão no mercado, né? Pessoas executivas e tem outros empreendedores, enfim. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo, legal. Ao vivo. Mas eu também já dei gravado, já fiz gravado. Mas o ao vivo é o mais legal, né? Interação. É o mais legal. E o trabalho final, eu falo, gente, sexta-feira de noite e sábado o dia inteiro, eu não vou mandar fazer trabalho para dar nota. Eu vou mandar vocês fazerem trabalho para vocês usarem no trabalho de vocês. Sim. Um case, né? Já uma coisa prática, alguma coisa que você vai usar depois, porque para dizer fez bem feito, não vai me adiantar. Então, para não me adiantar, até que adiante você. Até para assimilar o aprendizado, né? Trazer uma coisa prática. Prática. Vai pedir uma coisa teórica, vai usar o chat GPT lá, vai fazer tudo, vai entregar, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então, sempre... eu falo assim, qual é o teu negócio? Qual é o teu desafio agora? Então pega lógico, também não dá para fazer o GTM do negócio. Sim. Mas pega uma parte do negócio, o que você está precisando usar agora? O que você vai mostrar para o teu chefe? O que você vai acabar fazendo? Então vamos fazer essa parte aqui junto do growth. Então, até os trabalhos, eu prefiro utilizar E até porque a capacidade de assimilação vai ser muito maior. Né? E a pessoa vai. E eu aprendo. Que a pessoa, porque ela tem que me trazer número. Não, porque eu vendi não sei quantos mil, porque não sei o quê, porque isso deu errado. E a gente vai junto discutir porque que deu errado. Eu falo, professora, isso é mentoria. Não te contaram, não, que isso é mentoria? Tá fazendo o projeto de consultoria, tá fazendo né? projeto de consultoria, isso é mentoria, professora. Legal. Então é essa questão de trazer a realidade do aluno, que eu trago sempre, que não deixa de ser. Mas você nunca tinha assimilado? Já tinha assimilado que foi por influência da sua mãe que você dá aula? Não. Olha, a primeira falando descoberta com você aí agora. Falando agora, eu lembrei da minha mãe falando da realidade do aluno. E aí, no fundo, nem eu sabia. Legal. Que era isso que eu sempre trouxe. Marisa, estamos chegando ao final do Amplifica Cast. E para a gente encerrar, você pode recomendar um livro, um hobby, alguma coisa que você faça nas horas vagas. Eu vi que você é vascaína. Eu torço pro Vasco, é diferente. Eu torço pro Vasco ganhar. Eu não tenho um time, assim. Por que eu não posso... Por influência do marido. Eu não digo que eu sou... A Carol vive falar com a camisa do Vasco, fala, vamos no estádio. Eu falo, Carol, eu não gosto. Carol é vascaína? É vascaína. Bom, Carol, não sei se você conhece, tem um lugar aqui em São Paulo que é na rua do como é o nome do... É Palestra, Itália? Isso, do Estádio do Palmeiras. Allianz Parque. Tem uma rua ali atrás que eu nunca fui, pra você ver o quanto vascaíno eu sou. Então, mas o meu marido e meu filho vão lá, que é atrás, e tem tudo do Vasco. O pessoal assiste jogo lá. Nossa, eu não sabia. Não, se ela gosta mesmo, ela ia gostar. Tem um grupo no WhatsApp que são vascaínos em São Paulo. Eu fico brincando com o pai dela, falo, ela já virou São Paulina. Já. Eu sou São Paulino não praticante, nem sei quem joga no São Paulo. Eu, na verdade, eu nunca fui a estádio, assim, nunca tive um time. Mas eu sou obrigada a torcer. E eu já vi que seu marido é vascaíno, praticante, né? Praticante total. Ele e meu filho, né? Legal. Os então, dois. E aí, o que você recomenda de livro, hobby?
Olha, eu vou te ser muito sincera que acaba que você lê uns livros muito para dar aula. E aí eu não estou querendo... Já foi, né? Uma recomendação. O que eu acho que eu estou lendo... Eu estou ouvindo muito podcast, sabe? Legal, é isso. Eu tô indo... Ouçam um Amplifica Cast. Eu tô... Qual que você está ouvindo? Eu tenho ouvido vários, eu tô ouvindo uns lá fora, assim, Legal. eu não tô escolhendo nenhum, que é mais até pra... Como eu tô falando muito com o pessoal de Amsterdã, tô lá fora, não sei o quê, é até pra praticar o inglês. E aí, tô indo por esse caminho, quase hobby e aprendizado. Mas eu já falei dele algumas vezes, eu já falei deles em outros podcasts. Ele sabe que eu falo dele, ele falou, você fala de mim. E aí eu vou falar de novo, só que ele já esteve aqui. Eu vi que ele já esteve aqui. Quem que é o nome? É o Gabriel Barbosa. Ah, o Gabriel, legal. Eu gosto muito do B2B Insiders legal, e do que tem lá. Eu acho um jeito diferente de tratar o mercado de B2B para alto ticket. Legal. Os questionamentos. E eu tive com ele, teve um evento... um mês atrás, mais ou menos, a gente esteve junto. Legal. E aí eu tive o prazer de falar com ele. Enfim, a gente já se conhecia, mas foi a primeira vez também pessoalmente. Legal. Já tinha um tempo. E tem a percepção que já conhece, né? Quando é muito engraçado. Ele, oi, não sei o que e tal. Aí ele falou, mas você fala de mim. Eu falei, eu não vou falar de novo, né? Mas é porque... eu acho que ele fala de um jeito muito didático. E a primeira vez que eu vi ele falando de novo inbound, de não sei o quê, eu me senti tão representada. Então, é isso, me conectei. Legal. Ele falou da minha realidade. E é o desejo genuíno de ajudar, né? Eu me conectei. E dali eu venho... sempre tem alguma coisa para aprender. E assistindo um podcast desse, eu falei com ele. Isso é verdade. Falei com ele Gabriel, presencial. Quando ele veio aqui, eu vou confessar uma coisa, o Gabriel veio aqui, ele estava falando ainda, não tinha uma definição do novo inbound, e ele estava falando ainda muito sobre funil. Então talvez agora a gente tenha que gravar a versão 2.0 desse conteúdo. E foi muito legal porque ele estava participando de um... Eu estava assistindo um podcast que ele estava... Eu não lembro bem, mas ele falou meia dúzia de coisas que não é que ele falou, mas me deu um insight que no dia seguinte eu levei um projeto diferente lá para a empresa que eu estava na época, que foi antes da iBlue. E aí eu contei isso para ele, eu falei assim, é incrível como são insights e os jeitos assim, ligados à realidade, porque acaba que ele fala da realidade da prática. Porque a gente está na prática, no dia a dia, né? Então não tem como falar outra coisa, né? Não pode ser tudo teórico, né? Então, é isso. E também eu tô vendo muita coisa também ligada ao influenciador corporativo, sabe? Sim. Coisas ligadas a... Quer falar do Lucas? Pode falar do Lucas da Lucas, porque você já sabe que eu já tô em todas dele, ele né? tá tentando me converter para venda. Lucas, pode vir também. Vou abrir o convite, Lucas. Tá oficialmente convidado. Depois a gente vai marcar nesse corte. Não, Lucas. o Lucas a gente troca muita figurinha também. Né? Lucas é carioca. Né? Uma coisa assim, né? O Lucas é carioca. Mas eu acredito muito Com certeza. Nessa questão. Quem não é visto não é lembrado, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa coisa de se tornar um influenciador corporativo é a gente vencer a inércia e começar a publicar, né? Sem muita... digamos assim, sem muito bloqueio, autobloqueio, né? Ou autossabotagem, né? E ver o que dá certo ou não, porque se você não tentar, você não vai saber, né? Como é que a coisa funciona. Legal. Então, é isso, assim. E aí temos... Já fez 2 merchans aqui, conteúdo pago. Então, depois o Gabriel vai fazer o Pix e o Lucas também vai fazer o Pix. Se tornaram meus amigos, assim mesmo. A gente troca e é muito legal, assim. Eu fico muito feliz. Vou marcar eles também. Vou fazer os cortes só para marcar eles lá no LinkedIn. Muito bom. Agora, em termos de hobby... E aí, para dar uma relaxada, aqui em São Paulo, no Rio eu ia pra praia, né? Então tem 5 anos que eu descobri caminhar. Caminhar sem praia. Então é caminhar. Eu caminho em qualquer lugar. Se tem lugar para caminhar, eu tô caminhando, ponho o tênis e vou andando, assim. Legal. E vou andando. Marise, muito obrigado pela sua participação. Pode se despedir, pode olhar para essa câmera aqui da nossa audiência. Gente, vocês chegaram até aqui, parabéns. Mas obrigado por terem estado até aqui, tomara que eu tenha contribuído. Se a gente se encontra por aí, enfim, vai ter os meus dados do LinkedIn. É isso aí. Se quiser trocar um papo, tá aí disponível. Manda mensagem para Marise.
Estamos chegando ao final do AmplificaCast. Os contatos da Marisa vão ficar na descrição desse episódio. E até o próximo AmplificaCast.